Bom, vamos dar uma pequena pausa na análise diferencial do movimento dos fluidos para a gente discutir um pouco sobre a cinemática do movimento dos fluidos. Lá no capítulo 1, a gente definiu a velocidade de um fluido, né, como sendo função da posição e do tempo daquele fluido. A gente sabe que a velocidade de um determinado fluido é a variação da posição, vou colocar a posição R no tempo desse fluido, né? Então, o tanto que eu vario a minha posição no tempo. Essa é a definição de velocidade. Bom, nós podemos adotar sistemas de coordenadas, então eu coloquei aqui R, mas eu poderia adotar um sistema de coordenadas x, y, z. A gente viu na aula passada o sistema de coordenadas polares, né? E esses sistemas, além de serem diferentes, eles podem ser inerciais, ou seja, um referencial parado, que não se movimenta, ele vai estar sempre na mesma posição, ou a gente pode ter um referencial que seja colocado em movimento, dependendo da conveniência do problema que nós estamos estudando. No caso dos escoamentos de fluidos, o que realmente nos interessa é o movimento relativo entre o fluido e as paredes que estão confinando, né? Então, essa noção de regime permanente ou variado, né? Se varia ou não no tempo, é função do observador ou do ponto de referência. Então, se a gente quiser transformar um problema em um problema permanente, que não varia com o tempo, basta a gente adotar um referencial que esteja em movimento junto com o fluido, né? E aí, essa variação da velocidade com o tempo, ela não vai ser somente com o tempo, ela vai ser de acordo com a posição do fluido, certo? Então, essa noção de referencial a gente tem que definir, né? De forma a simplificar o nosso problema, que a gente viu que se o problema é permanente, a gente tem equações bem mais simples, né? Então, relembrando aí o campo de velocidade, a gente definiu lá no início da nossa disciplina, né? Um campo de velocidade, ele é uma função vetorial, que é função da posição e do tempo. Então, ele vai ter três componentes. Nós temos a componente U, né, que é a componente da velocidade no eixo X. Nós temos a componente V, que é a componente da velocidade no eixo Y. E nós temos W, que é a componente da velocidade no eixo Z. Então, eu tenho uma dada velocidade V, vamos supor, né, meus eixos de coordenada aqui, Z para cima, Y para o lado, e Z e X para cá. Então, eu vou ter aqui uma componente V da velocidade na direção de Y, uma componente Z, W da velocidade na direção de Z e uma componente U da velocidade na direção de X, tá? Então, nós temos três componentes, U, V e W. E essas componentes variam em função de X, Y, Z e do tempo também, né? Cada um desses componentes de velocidade vai ser um campo escalar e não um campo vetorial, certo? Então, a gente tem uma partícula fluida no espaço e ela vai se movimentar de um ponto que tem a posição RA1, né, definida pelo vetor RA, até um RA depois de um certo tempo, né, T mais ΔT. Né? Esse movimento, né, no intervalo de tempo, né, o ΔR sobre o ΔT, é a velocidade da minha partícula, certo? Então, essa é basicamente a definição de velocidade. Agora, a gente vai partir para a definição de aceleração. Por quê? Para a gente escrever a segunda lei de Newton para um sistema de fluido infinitesimal, que é o que a gente está estudando agora, né? A análise diferencial do movimento dos fluidos, a gente precisa calcular o campo vetorial da aceleração daquele escoamento. Então,
A gente sabe, lá da mecânica, né, que a aceleração nada mais é do que a derivada da velocidade no tempo. Mas a gente sabe que a velocidade é uma velocidade vetorial, né, que tem 3 componentes escalares, U, V e W. Então, a gente tem que derivar cada uma dessas componentes no tempo, né? Para isso, a gente aplica a regra da cadeia. Eu vou fazer para du dt aqui, ó. Então, eu vou derivar a velocidade u na direção de x no tempo, tá? Então, tá aqui, ó. Essa derivada temporal da velocidade da componente u no tempo. Então, derivando u no tempo, u sendo uma função de x, y, z do tempo, eu vou derivar u parcialmente no tempo, aplicando a regra da cadeia, mais du dx, derivada de u em relação à coordenada x, vezes dx dt, certo? Mais a derivada parcial de u em relação a y, vezes dy dt, mais a derivada de u parcial de u em relação a z, vezes dz dt. Observem o símbolo, aqui a gente tem uma derivada parcial, né? Que surge aí da nossa regra da cadeia. E aqui a gente tem uma derivada total. Mas a gente sabe que dx dt é igual a u, né? A velocidade, a componente de velocidade na direção de x, né? A variação da posição no tempo nada mais é do que velocidade. Mesma coisa dy dt. dy dt é a velocidade v na direção de y. E dw dt é a velocidade, dz dt, quer dizer, variação da coordenada z no tempo, é a própria velocidade w, né? Então, substituindo aqui, eu vou ficar com essa derivada parcial no tempo, du dt, tá aqui, mais dx dt é u, vezes du dx, parcial, mais dy dt é v, tá aqui, vezes du dy, que é essa aqui, mais dz dt é w, vezes du dz, tá aqui, derivada parcial da velocidade u em relação ao eixo z. A gente pode escrever isso de forma compactada, né, como sendo a soma entre a derivada temporal da velocidade u somada com o produto vetorial, produto escalar, perdão, entre o vetor velocidade e o operador nabla, né, que é aquele operador que vai levar em consideração as derivadas parciais em relação à posição aos eixos x, y e z. Então, o que que nós vamos ter? Nós temos a derivada parcial de u em relação ao tempo, somada com as componentes multiplicadas pela derivada parcial de u em relação aos eixos coordenados. Essas derivadas parciais em relação aos eixos coordenados, né, em relação a x, y e z, podem ser compactadas no nosso operador nabla. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu pego esse termo, coloco ele aqui, derivada de u em relação a t. E eu vou compactar essa expressão aqui para ela ter validade para todos os eixos, né? Que a gente está fazendo só du dt. Mas a gente vai precisar de dv dt e dw dt. Então, para a gente simplificar as nossas equações, a gente compacta elas nessa escrita, né? Então, eu vou multiplicar o vetor velocidade, que é um vetor que tem 3 componentes, u, v e w, pelo operador nabla com u aqui, né? Então, vai ser operador nabla em u, operador nabla em u, operador nabla em u. Então, eu vou ter essas 3 componentes. Então, dessa forma, eu posso escrever a aceleração em relação ao eixo x, né? Que é du dt. Se a gente ampliar isso para todos os eixos, né? A gente pode escrever isso para os eixos y e para o eixo z, né? A gente vai substituir u aqui, vai ser dv dt, a gente faz a mesma coisa, e dw dt, a gente faz a mesma coisa.
Então, aí a gente vai obter a aceleração total, que é dada por uma parcela, que é a derivada da velocidade, do vetor velocidade em relação ao tempo, que é dada por uma parcela de aceleração local, que é a derivada da velocidade no tempo, né, aceleração temporal, e uma aceleração convectiva, que vai depender da posição, né, derivada da velocidade em relação às posições. Então, em relação a x, em relação a y e em relação a z, né? Simplificando aí, a gente vai ter que vai ser a aceleração local, derivada parcial da velocidade no tempo, somada com esse produto aqui entre a velocidade e o operador nabla, né? Então, esse termo aqui, ele é chamado de aceleração convectiva, que vai aparecer quando a partícula está se deslocando por regiões que tem uma velocidade variável no espaço, né? Por exemplo, regiões em que eu tenha aumento da seção transversal do escoamento ou diminuição da seção transversal do escoamento. Nesse caso, a velocidade da partícula varia com o espaço, né? E aí ela vai possuir uma aceleração convectiva. E a aceleração local, que ela vai ser zero quando o escoamento for permanente, ou seja, quando o escoamento independer do tempo. Então, tá aí encontrada a nossa aceleração. A gente vai fazer um exercício para aplicar esses conhecimentos que a gente viu na aula de hoje, já que a gente vai utilizar para encontrar a equação diferencial do escoamento de quantidade de movimento. Então, a gente tem um exercício. Dado um campo vetorial de velocidades euleriano, então eu tenho o campo de velocidades aqui. Velocidade é 3ti mais xz na direção de j mais ty2 na direção de k, e eu preciso encontrar a aceleração dessa partícula. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é avaliar todas as derivadas, né, que vão ser requeridas na equação da aceleração, né, em relação às posições e ao tempo, e substituir esses termos que a gente foi avaliando na equação da aceleração. Então, o que a gente vai ter, né? A aceleração é uma soma entre a aceleração local e a aceleração convectiva, a derivada do vetor velocidade no tempo. Só que a gente sabe que esse vetor velocidade ele depende de x, y, z e do tempo. Então, quando a gente aplica a regra da cadeia, a gente vai ter uma parcela dessa aceleração, que é a aceleração local, que é a parcela que eu derivo parcialmente no tempo, somada com uma parcela convectiva, né, que vai ser dada pela multiplicação entre o dv dx, perdão, mais v dv dy mais w dv dz. Então, essa é a nossa aceleração local e essa é a nossa aceleração convectiva. Então, a gente vai achar termo a termo, né? Então, vamos derivar essa velocidade primeiro em relação ao tempo para eu achar a aceleração local. Então, a derivada parcial da velocidade em relação ao tempo é a derivada dessa expressão aqui, né? Dessa função de 3t na direção de i mais xz na direção de j mais ty2 na direção de k. Derivar isso em relação ao tempo. Quando eu derivo esse primeiro termo em relação ao tempo, eu vou ficar com 3 na direção de i. Aqui não tem tempo, então vai ficar 0 na direção de j. E aqui, em relação ao tempo, eu vou ficar com y2 na direção de k. Correto?
Então, esse aqui é o meu termo da aceleração local. Agora eu vou passar para os termos da aceleração convectiva. E eu vou calcular termo a termo. O primeiro termo que eu vou calcular é esse aqui, da velocidade variando em x. Então, aqui, primeiro termo vai ser u vezes a derivada da velocidade em x. U, eu sei que é a componente na direção de i, né? Então, meu u é igual a 3t na direção de i. Meu v é igual a xj, xe na direção de j. E o meu w, a minha componente de velocidade na direção de k, do eixo z, é ty2. Aqui eu tirei já as componentes da função velocidade. Então, velocidade u é 3 vezes o tempo. A derivada da velocidade em relação a x, né? Que é a derivada dessa velocidade aqui. Eu já vou fazer direto. Aqui eu não tenho termo em x, então vai ficar 0 na direção de i. Se eu derivar essa daqui, eu vou ficar com zj. Se eu derivar aqui em x, eu vou ficar com 0 também, né? Porque eu não tenho nenhum termo em x aqui. Então, aqui eu vou ficar com 3tz na direção de j. Agora, o segundo termo vai ser esse daqui. V vezes a derivada da velocidade em y. V é xz. Vou derivar essa velocidade aqui em y. Aqui eu não tenho nenhum termo em y. Aqui eu não tenho nenhum termo em y. Aqui eu tenho, né? Vai ficar 2ty na direção de k. Então, vai ficar 2t xyz na direção de k. E, por fim, o último termo que eu tenho que calcular é o termo em w. Vai ficar w vezes a derivada da velocidade em w. W é ty2. Quando eu derivar essa velocidade aqui em w, em z, né? Perdão, aqui é z. Eu misturo os eixos coordenados com as velocidades nos eixos. Quando eu derivar aqui em z, aqui fica 0. Aqui vai ficar xj. E aqui vai ficar 0. Então, eu vou ter txy2 na direção de j. Somando todos esses termos para compor a minha aceleração convectiva, a minha aceleração total, né? É a minha aceleração local, 3i mais y2 na direção de k, somando com as convectivas, 3tz na direção de j, mais 2t xyz na direção de k, mais txy2 na direção de j. Agora, eu vou agrupar os termos que tiverem na mesma direção. A minha aceleração vai ficar, na direção de i eu só tenho 3, na direção de j eu vou ter 3tz mais txy2, isso aqui em j. E em k eu vou ter y2 mais 2t xyz, tudo isso na direção de k. Então, tá aqui a minha aceleração total desse movimento, né? Que vai servir para qualquer posição que o meu fluido estiver, em qualquer tempo que o meu fluido estiver.
Então, se eu substituir aqui os valores de posição e de tempo, eu acho qual vai ser o módulo da aceleração, né? O módulo, a direção e o sentido.